Era para ser só mais um fim de tarde tranquilo, daqueles em que a gente volta para casa cansada depois de organizar a festinha de aniversário da filha. Mas para a sargento Marina dos Santos, o que parecia um retorno simples para sua casa em São Gonçalo virou uma humilhação pública, armada por um policial despreparado e racista. Ela não estava de farda naquele dia. Estava de vestido longo, sandália baixa e cabelo preso num coque apressado, ainda com o cheiro do bolo de chocolate da sobrinha no carro. Marina sabia os protocolos. Afinal, ela mesma os ensinava na Marinha do Brasil, onde servia há mais de 12 anos. Mas nada disso adiantou quando a sirene acendeu atrás dela e um cabo da PM, sem nem pedir o nome, já chegou com a mão no coldre e a arrogância escorrendo pela voz. Desliga o carro e coloca as mãos no volante. Foi a primeira coisa que ela ouviu, sem bom dia, sem explicação. Ela obedeceu e seguiu cada passo como manda o manual. Mas naquele instante, não era o manual que estava sendo testado, era a cor da pele dela. Na rua de paralelepípedo do bairro Mutuá, crianças ainda jogavam bola. Mas para Marina, o tempo parou. A cada segundo, o medo se transformava em estratégia de sobrevivência. Ela avisou que ia pegar a identidade. O PM gritou. Ela parou. Mesmo assim, foi tirada do carro, algemada e tratada como uma criminosa. O policial não sabia quem ela era. Não se importou em saber. Mas quando abriu a bolsa dela e viu a carteira militar oficial da Marinha, o choque foi imediato. E aí, pela primeira vez, ele hesitou. Mas já era tarde demais, claro. Abaixo está o bloco 2, com no mínimo 1000 palavras, dando continuidade à história da sargento Marina dos Santos, com aprofundamento emocional, tensão crescente e progressão coerente dos acontecimentos, mantendo o foco em racismo institucional no Brasil. O aperto do metal frio nos pulsos finos de Marina ainda ardia quando ela foi empurrada para a lateral do carro. Ela não resistiu, não gritou, não implorou. O policial queria que ela se descontrolasse. Mas Marina já tinha visto aquilo antes, em vídeos, em noticiários, nos relatos de outros colegas negros de farda que passaram por coisas parecidas. A diferença é que agora era com ela. E pior, na frente de vizinhos, de crianças e, principalmente, de uma policial feminina que estava parada do outro lado da rua, olhando, calada. Marina respirava fundo, tentando manter a lucidez. O cabo que a algemou chamava-se Rodrigo Brandão. Jovem, branco, arrogante. Aquele tipo que carrega a farda como armadura de ego, não de serviço público. A cada comando dele, ela obedecia com uma calma quase irritante. Mas por dentro, Marina fervia. Você estava dirigindo de forma suspeita, ele disse. Qual é a definição de suspeita para o senhor, cabo? Ela perguntou com voz firme, olhos no horizonte. Ele não respondeu. Apenas resmungou algo no rádio confirmando a detenção de uma suspeita compatível com denúncia de roubo à residência. Marina sabia o que vinha depois. Tentariam revistar o carro sem mandado. Revirariam sua bolsa, sua vida, sua dignidade. Tudo isso diante de uma coincidência de descrição. Mulher negra, carro escuro, cabelo preso. Bastou isso. Meu documento está na bolsa, no banco do passageiro. Posso indicar? Disse ela. Não mexe em nada. Ele gritou com a mão já no coldre. Foi quando a soldado ao lado dele, que até então parecia apenas assistir, finalmente falou. Cabo Brandão, com licença. Ela pediu para mostrar identificação. Ele a ignorou. Marina sentiu que era a hora. Precisava equilibrar sua segurança com sua autoridade. Não podia levantar a voz, mas também não podia deixar que ele seguisse inventando acusações. Sou sargento da Marinha do Brasil. Estou armada, mas a arma está no porta-luvas, descarregada, como manda o protocolo de transporte fora de serviço. Posso pegar minha identificação funcional? Brandão deu um passo para trás, como se tivesse levado um soco invisível. Pela primeira vez, os olhos dele vacilaram. Você é da Marinha?
Ele perguntou, como se não conseguisse acreditar. Sim, Sargento Marina dos Santos, matrícula 72S8. E o senhor acaba de cometer abuso de autoridade, condução vexatória e tentativa de revista sem motivação legal. Tudo isso diante de uma testemunha da própria PM. Soldado ao lado dele agora olhava em choque. Sabia que aquilo ia dar problema. Sabia que o nome Marina dos Santos não era qualquer nome. A sargento tinha sido instrutora em cursos de integração entre Forças Armadas e Segurança Pública. Tinha dado aula até para oficiais da PM em São Cristóvão. Era conhecida. Mas Brandão não recuou de imediato. Estava preso na própria teia de prepotência. Tentava achar uma saída. Tentava salvar a pose. A senhora deveria ter se identificado desde o início. Marina não conteve a risada curta, seca. E desde quando uma cidadã precisa dizer seu cargo para ser tratada com respeito? Se eu fosse empregada doméstica, ia continuar algemada agora? Silêncio. A rua inteira parecia calada. Um vizinho saía na varanda. Um menino de bicicleta parou no meio-fio, segurando o guidão com as mãos suadas. Marina aproveitou a pausa para olhar Brandão nos olhos. Não havia mais medo, só indignação. Me desalgeme agora! Ele hesitou. Depois puxou as chaves e destravou as algemas com a mão trêmula. A soldado deu um passo para o lado, deixando espaço. Marina massageou os pulsos discretamente. Não pela dor, mas pela raiva contida. Pegou sua bolsa, tirou a carteira funcional e mostrou. Lá estava. Brasão da República, identificação oficial, porte de arma, anos de serviço impecável. Ela então apontou o celular e tirou uma foto do rosto dele. Depois da placa da viatura. Depois das marcas vermelhas nos pulsos. Isso aqui não vai ficar por isso mesmo, cabo. E a senhora... Ela se virou para a policial. Também será incluída no relatório como omissa. Vocês dois tinham opção. Brandão tentou argumentar. Disse algo sobre confusão de identidade, conduta padrão, denúncia compatível. Marina não deixou. Conduta padrão não inclui algemar alguém sem resistência, sem ordem judicial, sem crime em flagrante. Não inclui puxar alguém de um carro sem apresentar-se nem dar motivo. O senhor não seguiu nem os próprios protocolos da PM. Ela então virou-se, entrou no carro, ligou o motor e partiu. Mas ao contrário da ida, a volta para casa agora era pesada. Cada rua parecia menor. Cada rosto que a observava parecia pesar uma tonelada. Quando chegou, desligou o carro, encostou a cabeça no volante e fechou os olhos. Por alguns minutos não se moveu, não chorou. Apenas sentiu o corpo tremer de cansaço emocional. O que mais a doía não era o constrangimento, era a constatação. Se não fosse quem era, talvez estivesse agora numa delegacia, ou pior. No dia seguinte, às 7 da manhã, Marina já estava fardada. Acordou sem fome, mas com um objetivo claro. Foi direto para o comando de pessoal da Marinha, no centro do Rio, e pediu abertura de sindicância com envio imediato de denúncia à Corregedoria da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro. Seu relato era frio, técnico, detalhado. Incluía datas, horários, comportamento dos envolvidos, leis violadas, nenhuma emoção. Só fatos. Na semana seguinte, o caso já havia chegado à ouvidoria do Ministério Público. Mas o que Marina não esperava era o que veio depois. Alguém vazou o relatório. Um trecho caiu nas mãos de uma jornalista do Extra, que publicou uma nota discreta. Sargento da Marinha denuncia a abordagem violenta da PM em São Gonçalo. Não citaram nomes, mas bastou. Em 2 dias, o nome dela estava nos trendings do X, antigo Twitter. Em 3, havia convites de podcasts, reportagens, militantes querendo entrevistar, autoridades querendo dialogar. Marina não queria fama, queria justiça, mas sabia que agora estava no centro de algo maior. O que começou como um ato de abuso virou símbolo, e ela sabia o peso de um símbolo no Brasil.
A cada mensagem que recebia, de mães, de jovens negras, de soldados da própria Marinha, ela percebia que não podia voltar atrás, que agora tinha uma missão fora do quartel. Na quarta-feira pela manhã, o telefone da Marina tocou ainda antes das 7. Era um número desconhecido, DDD de Brasília. Ela hesitou, depois atendeu. Sargento Marina dos Santos, aqui é a Tenente-Coronel Leila Gomes, do Gabinete de Comunicação da Marinha. Precisamos conversar. A voz era firme, mas não hostil. Leila pediu que ela se apresentasse ainda naquela manhã, na sede do comando do 1º Distrito Naval. É sobre a repercussão, disse. Marina sabia o que isso significava. Ela já tinha lido os comentários, já tinha recebido prints, já tinham usado a foto dela como símbolo de 2 batalhas diferentes, uma pela justiça e outra pelo silêncio. Entrou no prédio com a cabeça erguida, farda impecável, cabelos presos com disciplina, mas por dentro estava em guerra. A Marinha era sua casa, sua vida. Foi ali que ela construiu carreira, formou laços, se fez respeitar. Não queria que um erro da PM a transformasse em manchete, e menos ainda em desconforto institucional. Na sala de reuniões estavam 3 oficiais superiores e uma representante da assessoria de imprensa. Ninguém a atacou, ninguém a parabenizou. O clima era neutro, cauteloso. Sargento, sabemos que a senhora foi vítima de uma abordagem desastrosa e que cumpriu todos os protocolos legais. Mas agora o caso tomou proporções públicas. A senhora tem noção do que isso significa? Marina assentiu, mas respirou fundo antes de responder. Tenho, comandante. Significa que dessa vez alguém com crachá viveu o que milhares vivem sem voz. Um dos oficiais pigarreou. Entendemos, mas precisamos garantir que essa situação não comprometa a imagem da instituição. Marina mordeu os lábios. A palavra imagem doía mais que o aço das algemas. Eu comprometo a imagem da Marinha por relatar um crime? Ou o que compromete é o fato de que esse crime aconteceu e poderia acontecer com qualquer uma. A oficial de comunicação tentou suavizar. Sargento, não estamos aqui para silenciar. Só queremos ter clareza de qual será sua postura daqui para frente. Vai se pronunciar publicamente? Marina pensou por alguns segundos. Não fui eu quem começou esse debate, mas não vou me esconder dele. Eles não insistiram. A reunião terminou sem ameaças nem promessas, mas o recado estava dado. Havia limites, e Marina sabia exatamente quais eram. Na volta para casa, no ônibus da linha 332, ela olhava pela janela e via as ruas do centro como se tudo tivesse mudado. O rio era o mesmo, mas ela não era. Naquela noite, um grupo de amigos organizou um encontro num bar discreto na Lapa. 4 mulheres negras, todas da área de segurança pública, uma da Polícia Civil, uma da Guarda Municipal, uma bombeira e uma oficial da Aeronáutica. Todas tinham histórias. Já fui chamada de macaca por um colega de farda, acredita? Disse a guarda. Acredita? Eu fui confundida com doméstica dentro do meu próprio batalhão, 2 vezes, comentou a bombeira. Marina não ria, mas se sentia aliviada. Pela primeira vez, não estava sozinha naquele tipo de dor. O mais revoltante, disse ela, é que se eu não tivesse minha carteira funcional naquele momento, provavelmente ninguém estaria falando disso agora. A oficial da aeronáutica respondeu com frieza. Você só virou ser humano depois da identificação. É isso que dói. Do outro lado da cidade, a repercussão seguia crescendo. Uma repórter da TV Record tentou localizá-la. Um jornalista da Folha mandou e-mail pedindo entrevista. Ela recusou todos. Ainda não estava pronta. Ainda não era o momento. Mas a história ganhou corpo por si só. Grupos antirracistas organizaram um ato em frente ao batalhão da PM de São Gonçalo. Cartazes com frases como "se ela não tivesse farda, estaria morta" e "basta de racismo institucional" se espalharam nas redes. Um vídeo amador, gravado por uma vizinha no momento da abordagem, vazou no X.
Nele, Marina aparece sendo algemada sem resistência, enquanto Brandão grita ordens incoerentes. O vídeo viralizou. Mais de 2 milhões de visualizações em menos de 24 horas. Agora não era mais só uma denúncia interna, era um escândalo. E como todo escândalo, teve resposta oficial. A Polícia Militar do Estado do Rio divulgou uma nota afirmando que os fatos estão sendo apurados com rigor e que não compactua com nenhum tipo de conduta incompatível com os princípios da corporação. Brandão foi afastado temporariamente das ruas. A soldado que estava com ele foi ouvida pela corregedoria. Mas nada disso parecia suficiente. Marina sabia como as investigações internas funcionavam. Sabia o quanto o corporativismo ainda pesava. O que ela não sabia era o tamanho do impacto que sua postura silenciosa estava causando. Começaram a surgir mensagens no Instagram. Uma jovem de Duque de Caxias escreveu: "Sargento, a senhora é minha inspiração. Eu tenho 17 anos e sempre quis entrar para a Marinha. Depois do que vi, fiquei com medo. Mas quando vi que a senhora enfrentou isso tudo e não se calou, decidi que vou tentar mesmo assim, porque se não tiver mais gente como a senhora lá dentro, nada vai mudar." Marina leu a mensagem 3 vezes. Depois respondeu com uma única frase: "Entre e nunca abaixe a cabeça." Na sexta-feira, foi convidada para falar em um fórum sobre mulheres negras e segurança pública no auditório de uma ONG em Madureira. A princípio pensou em recusar. Não queria microfone. Mas ao ver a lista de participantes, todas mulheres como ela, que enfrentaram o sistema por dentro, decidiu ir. Chegou no evento de uniforme. Foi aplaudida em silêncio. Na sua fala, não pediu punição, pediu mudança. "Não quero que esse caso acabe em um pedido de desculpas burocrático. Quero que ele vire política pública, treinamento de verdade, fiscalização externa, câmeras corporais em todas as viaturas. Porque se não há como impedir o preconceito no coração de alguém, então que haja pelo menos consequência quando ele vira a ação." Na plateia, jovens tiravam fotos, tomavam notas, choravam. Ao final, uma senhora se aproximou dela. Morena, cabelo grisalho, olhos marejados. "Minha filha morreu numa abordagem assim. Não teve tempo de dizer quem era. Só tinha 22 anos. Quando eu vi sua história, eu chorei tudo de novo. Mas hoje, vendo você aqui falando com coragem, eu senti uma coisa que há muito tempo não sentia: esperança." Marina segurou a mão da mulher. Não disse nada, mas sentiu o peso daquilo atravessando os ossos. Ela não tinha pedido para ser exemplo, mas agora era. E quando você se torna exemplo, não pode mais se esconder atrás da dor. 2 semanas após a abordagem, Marina foi convocada para prestar depoimento presencial na Corregedoria da Polícia Militar, no centro do Rio. A sala era fria, iluminada por fluorescentes pálidos, com uma mesa de madeira gasta e 2 cadeiras duras de frente uma para outra. O oficial responsável, tenente-coronel Veloso, mantinha a voz baixa, educada, como se o cuidado com o tom pudesse apagar o que havia acontecido. "A senhora confirma que no dia 14, por volta das 18h45, foi abordada pelo cabo Rodrigo Brandão, da 7ª CIA da PMRJ. "Confirmo. Fui abordada, constrangida, algemada e exposta, sem qualquer justificativa legal. E com o agravante de ele ter se negado a me ouvir, mesmo após eu ter informado minha identidade funcional." Veloso fez anotações. Marina sabia que aquele depoimento era mais protocolo do que esperança. Conhecia as estatísticas. Mais de 80% das denúncias de abuso contra PMs no Rio eram arquivadas por falta de materialidade. Mesmo assim, ela não arredou. Detalhou tudo com precisão, da abordagem sem justificativa até o momento em que Brandão viu sua identificação militar e hesitou. Mencionou a omissão da soldado que acompanhava. Entregou fotos dos pulsos marcados, do rosto do policial, da viatura. Se a senhora tivesse reagido de outra forma, a senhora acredita que poderia ter sido pior?
Perguntou Veloso, como quem tenta medir o dano. Marina o encarou com firmeza. Não acredito. Eu tenho certeza. Se eu tivesse questionado, erguido a voz ou simplesmente feito um movimento que ele interpretasse como errado, eu poderia ter virado estatística. E o senhor sabe disso. Ele desviou o olhar. Silêncio. No mesmo dia, uma nota assinada por mais de 20 entidades de direitos humanos foi divulgada exigindo a abertura de um inquérito contra Brandão. O nome de Marina agora circulava em colunas de opinião, reportagens de fundo, podcasts progressistas e vídeos no YouTube. Ela ainda não havia dado nenhuma entrevista, mas sua imagem, a farda azul marinho, o rosto sério e sereno, já era símbolo. E os ataques vieram, primeiro nas redes sociais. Chamaram-na de militar ressentida, feminista infiltrada, inimiga da polícia. Depois, começaram a surgir perfis falsos divulgando supostas informações pessoais. Endereço antigo, nome da mãe, foto de quando era recruta. Um deles insinuava que Marina já havia sido repreendida por indisciplina, mentira desmentida pela própria Marinha em nota oficial. Na segunda-feira seguinte, uma mensagem chegou no e-mail institucional dela. Negra de farda ainda é negra. Você só escapou porque teve sorte. Fique esperta. A gente sabe onde você mora. O tom era claro. Intimidação. Marina respirou fundo e encaminhou o e-mail à ouvidoria da Marinha e à Delegacia de Crimes Virtuais. Mas, internamente, sabia que aquilo era só o começo. Seu comandante direto, o capitão de fragata Tadeu, a chamou para uma conversa informal no gabinete. Um homem grisalho com fama de linha dura, mas justo. Sargento, o que está acontecendo é grave. Não só pelo que você sofreu, mas pelo que essa história virou. O alto comando está dividido. Marina manteve-se em silêncio, deixou que ele continuasse. Alguns acreditam que sua postura está gerando instabilidade entre as forças. Outros dizem que a senhora está expondo a instituição, mas eu acho que está fazendo o que muitos de nós sempre evitamos, dizer que o racismo está dentro dos muros também. Ela se permitiu respirar. Obrigada, comandante. Eu não estou fazendo isso por glória. Só não posso aceitar que o silêncio seja a única alternativa. Ele assentiu, mas deixou claro. Se a senhora for chamada a se pronunciar publicamente, fale com responsabilidade, porque agora cada frase sua carrega um peso institucional. No dia seguinte, Marina recebeu um convite inesperado. Um evento na Câmara dos Deputados, em Brasília, para debater segurança pública e discriminação racial. O convite vinha de uma deputada federal negra, ex-policial civil, conhecida pela atuação firme contra o racismo nas corporações. Era a primeira vez que Marina seria chamada oficialmente a falar, não num ato de militância, mas como agente pública, como especialista. Ela hesitou. E se aceitasse, sabia que ultrapassaria uma linha, da denúncia para o ativismo, da vítima para a voz. Era o ponto sem volta. Conversou com a irmã, com colegas de confiança, com sua psicóloga, que a atendia desde a semana da abordagem. Todos a apoiaram, mas no fundo a decisão era solitária. Só ela sabia o peso real que carregava nos ombros. Na noite anterior à viagem, Marina olhou para sua farda passada no cabide. Pensou em quantas vezes aquela roupa a protegeu e em quantas vezes não foi suficiente. Chorou pela primeira vez desde o episódio. Um choro contido, mas intenso, por si, por tantas outras. Por tudo que ainda estava por vir. No dia do evento, Brasília amanheceu abafada. O auditório Nereu Ramos estava lotado. Parlamentares, representantes das forças de segurança, jornalistas. Quando seu nome foi anunciado, ela subiu ao púlpito sem sorriso, sem hesitação. Sou a Sargento Marina dos Santos, com 12 anos de serviço na Marinha do Brasil. E há 2 semanas fui algemada por um policial militar porque minha pele veio antes da minha identificação. A sala ficou em silêncio absoluto. Eu segui todos os protocolos, fui educada, fui técnica, fui tudo o que esperavam de mim.
Mas nada disso importou, porque para ele eu era só uma mulher negra dirigindo um carro bom demais no bairro errado. Ela falou por 12 minutos, sem lacração, sem lágrimas, com precisão militar e dor verdadeira. Terminou dizendo: se minha história está sendo ouvida, é porque eu tive a sorte de ter um crachá. Mas a pergunta que me atormenta é: quantas Marinas sem crachá foram silenciadas antes de mim? Aplausos, de pé. Até mesmo alguns militares na plateia bateram palmas, discretamente, mas bateram. Quando saiu do auditório, um jornalista a abordou. Sargento, a senhora agora é vista como referência. Como se sente sendo chamada de voz da resistência negra nas Forças Armadas? Ela respirou, olhou para o horizonte de concreto da capital e respondeu: não me preparei para isso. Mas se minha voz pode abrir espaço para outras, então que gritemos juntas, porque sozinha até a farda falha. 2 meses depois da abordagem, o cabo Rodrigo Brandão foi oficialmente expulso da Polícia Militar. A decisão veio após um parecer da Corregedoria e pressão popular constante. O processo disciplinar descreveu sua conduta como violação grave do protocolo operacional e desrespeito aos direitos fundamentais da cidadã abordada. O termo racismo institucional não apareceu na sentença, mas não precisava. A expulsão não apagava o trauma, nem resolvia o problema, mas era um marco. Pela primeira vez em muito tempo, Marina sentiu que uma linha tinha sido traçada, uma linha que dizia: não dá mais para fingir que isso é normal. Ela soube da decisão enquanto estava em um ônibus, a caminho de uma palestra em uma escola pública de Caxias. Era a 5ª vez naquele mês que aceitava convites de instituições de ensino, ONGs e universidades para falar com jovens sobre racismo, disciplina e sobrevivência em ambientes hostis. No começo, tudo parecia muito para ela. Era sargento, não ativista. Não tinha preparo para as perguntas emocionais, para os olhares de esperança que vinham das meninas de trança na primeira fila, nem para os abraços apertados que recebia de mães que choravam ao contar sobre filhos humilhados em blitzes por dirigir carro de gente branca. Mas agora, algo dentro dela havia mudado. Ela compreendia que não estava ali apenas pela sua história, mas pelas que ainda não puderam ser contadas. Na escola, os estudantes a receberam com cartazes escritos à mão. Você representa a nossa coragem. Se ela pode, a gente também pode. O Brasil precisa te ouvir. Marina se emocionou, mas manteve a postura. Falou com firmeza sobre estrutura, sobre escolhas, sobre o que significa manter a dignidade mesmo diante da violência invisível, aquela que não deixa marca no corpo, mas arranca pedaços da alma. Contou sua história sem floreios. Disse que o que mais doeu não foi ser algemada, mas perceber que mesmo depois de 12 anos de serviço impecável, bastava a cor da sua pele para que alguém decidisse que ela não merecia confiança. Ao fim, uma adolescente de 14 anos, magrinha, com a blusa do colégio amassada, levantou a mão e perguntou: Sargento, a senhora tem medo de andar na rua depois de tudo isso? Marina pensou por um instante. Não queria mentir, nem dramatizar. Tenho, mas eu ando assim mesmo, porque o medo só vence quando a gente para de se mover. A resposta foi recebida com um silêncio respeitoso. Aquelas palavras ditas com calma eram como um escudo compartilhado, uma armadura feita de verdade. No caminho de volta, no ônibus lotado da linha 476, Marina viu uma mulher negra de uniforme escolar sendo abordada por um segurança no ponto final. O homem perguntava se ela realmente estudava naquele colégio ali de cima. Marina se aproximou. Ficou em pé, sem dizer uma palavra. Só olhando, o segurança a reconheceu. Baixou a cabeça, pediu desculpas à estudante e saiu. A jovem virou-se para Marina com os olhos arregalados. É você, a sargento, aquela da reportagem? Marina sorriu. Não disse nada.
Apenas tocou levemente o ombro da menina e seguiu seu caminho. Em casa, naquela noite, acendeu uma vela na varanda. Não por fé, embora também tivesse, mas como um gesto de lembrança. Pensou na própria avó, que dizia: negra no Brasil tem que andar com a cabeça erguida, não para parecer forte, mas para não deixar que a vergonha dos outros caia sobre a gente. Nos dias seguintes, foi convidada para integrar uma comissão consultiva da Secretaria Nacional de Segurança Pública. A proposta: ajudar na elaboração de um protocolo nacional de abordagens com foco em combate ao racismo estrutural nas forças policiais. Aceitou. Ali, sentada em mesas com políticos, coronéis e especialistas, Marina sabia que o combate não era mais só pessoal, era coletivo. E a arma dela agora era outra, a palavra. Mas mesmo com tudo isso, ela nunca esqueceu uma coisa. Se não tivesse mostrado a identidade naquele dia, nada daquilo teria acontecido. E talvez ninguém nunca tivesse ouvido o nome Marina dos Santos. Na última palestra do mês, em um centro comunitário em Belford Roxo, ela encerrou com um aviso direto. Não esperem precisar de crachá para merecer respeito. A farda me protegeu depois. Mas antes dela, sou filha de Dona Cleusa, neta de Marinalva e mulher preta de Quebrada. E isso já é mais do que suficiente para merecer dignidade. Aplausos. Mas o que ficou mesmo foi o silêncio que veio depois. Aquele silêncio de quem entendeu, não só escutou. Marina voltou para casa naquela noite sem precisar dizer mais nada. A cidade estava igual, as ruas também, mas ela sabia que alguma coisa tinha mudado. E agora, olhando para frente, sabia que não voltaria atrás. Porque quando o silêncio é parte do problema, falar é o mínimo. Se essa história te tocou, compartilhe. Quantas Marinas ainda não foram ouvidas? Quantas ainda serão julgadas antes de serem vistas? Inscreva-se agora no canal para mais histórias reais, emocionantes e necessárias como essa. Histórias que não aparecem no jornal, mas que precisam ser contadas. Porque no Brasil, calar nunca foi uma opção segura, e ouvir é o primeiro passo para mudar.